Olá, neste vídeo de hoje retrataremos o presidente brasileiro Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 até o ano de 1902. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Campos Salles foi o quarto presidente do Brasil República. Fazendeiro, paulista, advogado, representante da elite cafeeira do estado de São Paulo, assumiu o cargo no ano de 1898, época em que a República estava consolidada, mas a situação financeira do país estava bastante abalada. Foi aquele período pós a abolição da escravatura. Os problemas políticos e econômicos herdados dos governos anteriores haviam conduzido ao país a uma inflação galopante, agravada pela dívida externa e pela dívida pública. A situação se agravara com a queda dos preços do café no mercado internacional. Os bancos internacionais passaram a pressionar o Brasil, exigindo pagamentos atrasados. O presidente nomeado, Campos Salles, ainda não havia tomado posse quando, em viagem à Europa, ele negociou com os banqueiros internacionais um acordo denominado Funding Loan, que se resumia nos seguintes pontos. O Brasil receberia um grande empréstimo de 10 milhões de libras, pagáveis em 10 anos. Para consolidar a dívida, seria estabelecido um maior prazo para o pagamento da dívida externa brasileira. O governo brasileiro, então, entregava como garantia as rendas das alfândegas de diversos portos da Central do Brasil e do Serviço de Água do Rio de Janeiro. A política anti-inflacionária, posta em prática pelo ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, caracterizou-se pela retirada de circulação e queima da grande quantidade de moeda, o corte drástico das despesas do governo, com o cancelamento de obras públicas e dispensa também de funcionários. Ao mesmo tempo, foram criados novos impostos e aumentados os já existentes. A política adotada saneou as finanças brasileiras, porém afetou a indústria e também o comércio e dificultou a vida das camadas pobres e da classe média urbana do país. O governo Campos Salles estabeleceu as bases de um grande acordo político pelo qual oligarquias dos diversos estados liderados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais permaneciam no poder durante longos períodos ou longos anos. O país não contava com partidos nacionais. A Constituição favorecia a descentralização, permitindo aos estados cobrar grande número de impostos e fazer empréstimos no exterior. Durante a presidência de Campos Salles, tais tendências acentuaram-se, pois o poder presidencial deu total apoio às oligarquias estaduais, sendo por elas também apoiado. Seriam admitidos no poder legislativo federal apenas os deputados que representassem a situação em seus respectivos estados. Após as eleições, a Comissão Verificadora de Poderes só diplomava deputados com apoio das oligarquias de cada estado. Em Pernambuco, dominavam os Rosa e Silva, no Ceará, os Accioli, no Amazonas, os Neri, e em Mato Grosso, os Murtinho. Elementos de oposição não conseguiam ser eleitos, tinham seus mandados cassados. Como o número de deputados era proporcional ao número de habitantes, os estados mais populosos tinham maior número de representantes no Congresso Nacional, como era o caso do estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. A supremacia política desses dois estados, que se convencionou chamar de política do café com leite, eles se revezavam nas presidências, ora era São Paulo, ora era o estado de Minas Gerais. Eles só se definiu essa política em duas linhas completas a partir da política dos governadores. O coronel, caracterizado pelo prestígio e poder do mandato, era o chefe político local e regional, geralmente um latifundiário,
cujo poder era proporcional ao número de votos por ele controlado, o voto de cabresto, para assegurar nas urnas a vitória de seus candidatos com base nas oligarquias estaduais com quem tinha ou mantinha relações muito estreitas. O coronelismo é um sistema político governista na medida em que depende dos governadores dos estados, as oligarquias para a execução das melhorias municipais. A força dos coronéis foi fundamental para explicar as fraudes no processo eleitoral. O voto não era secreto, votava-se de acordo com a vontade dos poderosos locais. As chances de oposição eram mínimas e se não contasse com o apoio do governo federal ou estadual. Campos Salles permaneceu na presidência até 1902, quando Rodrigues Alves, que era ex-governador do estado de São Paulo e antigo conselheiro do Império, foi eleito na disputa contra o seu opositor Quintino Bocaiúva. Rodrigues Alves foi indicado pelo próprio Campos Salles e apoiado pelos partidos republicanos de São Paulo e de Minas Gerais. Campos Salles faleceu no dia 28 de junho de 1913.